Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora acompanhar um pedaço aí da entrevista coletiva do Odair Helmas falando aí sobre esse empate do Santos. Santos buscou empate aí sobre a equipe do Santo André. A partida terminou 1 a 1, gol do Mendonça e Pablo marcou o gol da equipe do Santo André. A equipe do Santos vai ficando com 10 pontos, a mesma pontuação do terceiro colocado, que é a equipe do Inter de Limeira, né? O Santos acaba se complicando um pouquinho aí na, na tabela de classificação do Campeonato Paulista, né? Lembrando, né, que o Santos ainda tem 5 pontos a mais da equipe da Ferroviária, que é a última colocada, né? Geral aí do grupo, né? Que tem apenas 5 pontinhos, mas a situação do Santos não é boa. Para mim, na minha opinião, o Santos tem a obrigação de passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, galera. E bora acompanhar aqui mais um pedaço aqui da entrevista do Odair Helman no ESPN, galera. Vou deixar o link na descrição. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Santos em 1 a 1, Odair Helman fala neste momento. A gente veio para buscar a vitória, para se aproximar no posicionamento da tabela da classificação, né? O empate nos deixa mais distante dessa possibilidade, distancia a pontuação da tabela, mas nós temos mais três jogos para definirmos essa situação de classificação. Mais um jogo que a gente sai atrás, mais um jogo que a gente tenta buscar todas as alternativas táticas de sistema. Mudamos os sistemas inicialmente, trocamos no intervalo para que a gente consiga equilibrar a equipe, em defesa e ataque, né? Eu acho que a gente até, pelo jogo que se mostrou hoje, um jogo com society, um jogo de primeira e segunda bola, né? Que a gente teve até os 30, 35 do primeiro tempo, por exemplo, a gente teve a posse, mas era uma posse que construiu pouco, né? Poucas situações, até pela circunstância de dificuldade de um campo muito vivo, um domínio do centro do campo demora um pouquinho mais. A gente foi um pouco lento nessa construção de trás, até por isso a ideia de desfazer dessa linha de três para que a gente pudesse ganhar mais um jogador, né, na parte ofensiva. Eu acho que a gente até conseguiu bola na trave, alguma situação ali no segundo tempo, mas o jogo não era um jogo também para perder a partida, né? Eles escaparam nessa situação de uma bola de tiro de meta, onde a gente não teve a atenção que teria que ter, né, a concentração que teria que ter na parte inicial para não deixar essa bola se construir. Depois tiveram algumas situações, e já desde o primeiro tempo, de bola parada, que a gente defendeu bem a situação da bola parada hoje, né, e eles têm essa característica, mas a gente se portou bem, e ficamos tristes pelo resultado de não conseguir a vitória. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre, por favor, sobre essa lentidão na construção do jogo quando você estava com três zagueiros. Eu percebi que no primeiro tempo estava cobrando muito o Bauerman e o Joaquim para que desse uma bola para frente. E como o Santo André estava deixando os seus zagueiros jogar, os seus volantes não estavam conseguindo marcar, não estavam conseguindo jogar, não estavam conseguindo construir. O quanto que isso atrapalhou a sua ideia para esse jogo de hoje, e se a ideia do Santos com três zagueiros é uma coisa assim de longo prazo, ou foi mais circunstância para essa partida por conta dos desfalques que você teve? Eu vou começar pelo final. Eu fico até com dificuldade de responder desse longo prazo, porque a ideia inicial que eu tinha quando eu vim para cá, de ideia de jogo, ideia de time, ela não se repetiu desde o dia 14 de janeiro. Não porque eu não quis, não porque eu não pensasse essa possibilidade de construção de time. Nós jogamos, se eu não me engano, vocês me corrijam, por favor, 9 jogos em 32 dias, né? Perdendo 4 ou 5 jogadores que era da espinha dorsal inicial, que a gente tinha uma ideia, né, uma visualização de ideia de jogo, junto com os jogadores que jogaram, e aos poucos tentando construir esse encaixe de equipe. E aí quando você começa a perder a espinha dorsal, começa a ter que colocar jogadores novos dentro do processo. Chegam jogadores agora na parte final do processo com bastante, cada um dentro da sua individualidade física, de ritmo de jogo, de oportunidades. Então, infelizmente, é um time que está tentando se construir dentro de uma competição muito difícil, né? Que a cada 3 dias tem um jogo, e que a gente está tentando solucionar muito mais a parte do agora, do amanhã, do daqui a 3 dias, do que pensarmos para daqui a 20 dias. Porque para pensar a médio e longo prazo, a gente precisa ter todos os jogadores à disposição, todos no mesmo ritmo físico,
né? Então está tentando construir uma equipe, tentando encaixar as características para que dê esse equilíbrio à equipe, mas vocês sabem que é muito difícil. Não é o ideal, não foi a nossa ideia inicial, e só que a gente está trabalhando em cima do que tem que fazer agora para os próximos 3 dias. Esse jogo a gente entrou em campo com o Felipe Jonathan, que estava quase há 3 meses, 2 meses e meio sem jogar, Lucas Lima, que estava praticamente há 3 meses sem jogar, e aí você tem que fazer substituições, não pensando só na parte técnica, de característica, você tem que fazer uma substituição pensando que logo em seguida esse jogador vai sair do campo, e você vai ter que preencher esse espaço, e você tem 2 jogadores da função expulsos, fora os lesionados. Então todas essas dificuldades trazem essa oscilação, infelizmente, eu não gostaria que nós estivéssemos nessa oscilação, o trabalho é para que não aconteça a oscilação, mas a gente está brigando contra os vários problemas que temos, com as dificuldades que temos para cada jogo montar uma equipe e desenvolver uma ideia. Isso dificulta até para os jogadores, até para potencializar a característica dos jogadores individualmente, o seu jogo, né? Então a dos zagueiros, eu não tinha o projeto inicial de trabalhar com os 3 zagueiros especificamente, mas a circunstância nos trouxe para aumentar a bola parada, o que nos ajudou hoje, tentar fazer uma construção com os alas, dando amplitude no jogo para que a gente pudesse jogar por fora, dar amplitude ao jogo, porque o jogo por dentro, como você disse, ele se torna um jogo lento pelo seu passe, pela velocidade do seu passe, mas também pela dificuldade do campo, é outro espaço. Você vê que o adversário que está acostumado a jogar aqui, ele trabalha muito em primeira e segunda bola. Ele trabalha muito nesse jogo, por quê? Porque é o jogo que dá para fazer nesse carpete aqui. Então o passe por dentro até saiu algumas vezes no primeiro tempo, mas pouco. E a gente ficou sem essa velocidade de passe para dar amplitude, para chegar dos lados, para dar volume. Então por isso também foi a ideia de trocar. Mas a minha substituição ela foi para mudar sistema, mas foi pensando que o Felipe não tinha condições de manter o segundo tempo todo. Eu tinha que manter também a competição da bola parada. Então são várias situações que estão acontecendo com a gente e que a gente está tentando solucionar a curto prazo, mas sem pensar muito a médio e longo prazo, porque a gente precisa ter todos à disposição e bem, para que a gente possa construir essa ideia com mais tranquilidade e fazer o encaixe de time. Boa noite. Queria te fazer 2 perguntas. Uma, o futebol é muito curioso, né? O jogador que a torcida mais criticou para chegar, hoje, por uma necessidade física, provavelmente, por causa do tempo parado, mas você precisou substituir o Lucas Lima. E teve um coro de torcedores ali, que talvez, não sei se você percebeu, que reclamou de você ter tirado o Lucas Lima. Né? Queria que você falasse sobre o desempenho do Lucas, se te surpreendeu, se foi dentro do que você esperava, e sobre o Lucas Barbosa na esquerda. Chamou a atenção, vemos sendo improvisado naquele setor, foi uma situação momentânea desse jogo, ou você já tinha trabalhado com ele para tentar colocá-lo nesse setor em algum momento? Do Lucas, ele pelo treino que ele fez, ele apresentou, ele conseguiu transferir para o jogo, né? Eu acho que participou do jogo bem, mas a situação do Lucas já estava programada, ele não era nem para... Dentro de uma programação normal, era para fazer 45, eu que deixei um pouco mais. Ele acaba sendo substituído no momento que ele chuta a bola na trave. Então, tem todo esse envolvimento, eu respeito o torcedor, né? Mas ali eu estou com muitas informações, com muitas situações, que não tem... O Lucas também já tinha perdido um pouco da intensidade, né? Da possibilidade dessa intensidade, estava conseguindo controlar a bola. Quanto à situação do Barbosa, ele é um jogador que a gente está usando em várias funções, é um jogador que tem essa possibilidade. A gente levou o máximo a situação do Felipe Jonathan, tanto que eu substituí o Barbosa no primeiro movimento, pensando justamente nisso, porque eu teria que em algum momento ia acontecer a substituição do Felipe, e eu queria manter um cara de perna esquerda que tem uma boa imposição, que tem uma boa passagem, mesmo abrindo mão dos 3 zagueiros, né? Ele participou de algumas jogadas ali da parte ofensiva e ele tem essa capacidade de fazer. Não foi por esse motivo que a gente levou o gol. O motivo que a gente levou o gol é porque na hora da pressão do tiro de meta está todo mundo de costas, né? Um pouquinho de detalhe, porque se está bem concentrado, não deixa a saída de bola acontecer da forma que aconteceu.
Então, foram movimentos, o Lucas participou bem, mas já estava dentro da programação, o Lucas sair até antes, para a gente botar um outro jogador com uma capacidade. A gente não pode esquecer que o Lucas está há muito tempo sem jogar, e o que fez ele jogar foi o que ele fez no treinamento, que nos mostrou a capacidade de pelo menos 45, 60, participar como ele participou, e eu tenho certeza que ele vai melhorar nesse aspecto. Galera, é complicado, né? O futebol brasileiro hoje em dia pede tudo de imediato, né? O time do Santos, né? Quando o Odair Helmas assumiu a equipe numa draga danada, né? Desde o ano passado, a equipe vem aos trancos e barrancos, contratou alguns jogadores, a equipe não vem dando certo, né? É o que ele falou, é muitos jogos aí em pouco tempo, né? Ele não consegue botar a ideia dele de jogo em dia, porque ele não consegue treinar, né, o que ele quer, o que ele precisa, né? E complica muito mesmo. O Campeonato Paulista aí é um campeonato corrido, né? E a obrigação, na minha opinião, do Santos é terminar pelo menos na segunda colocação do grupo e se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. E já na fase do mata-mata, todo mundo já sabe, né? É uma fase onde tudo pode acontecer, onde a gente não tem como ficar botando muito favoritos, né? Porque todas as equipes são grandes, né? Mas o principal objetivo para mim do Santos nesse momento é alcançar aí a segunda colocação do grupo. Nesse momento está a 4 pontos, né? E na minha opinião tem chance sim de chegar e se classificar para a próxima fase. Segunda divisão, eu acho que na minha opinião, o Santos não cai para a segunda divisão do Campeonato Paulista, mas a equipe do Santos tem sim que pensar lá na frente, que é no Campeonato Brasileiro. Esse ano não pode vacilar, na minha opinião. Esse Campeonato Brasileiro desse ano tende a ser muito mais competitivo. A equipe do Santos tem que aproveitar logo no início da competição e começar a somar bastante pontos, porque todo mundo sabe que no início de temporada tem equipes aí disputando Libertadores, Copa do Brasil, querendo ou não, acaba poupando os jogadores, e esse ano, quem não fizer o planejamento correto vai cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e o Santos aí tende a correr atrás aí desse planejamento para não correr risco de rebaixamento nesse ano de 2023. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Você que está chegando, é novo aí, vai deixando o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.